Vamos continuar a mentira aqui do Dr. Protestante falando sobre Padre Drogas Pinheiros erra feio sobre as imagens. Continuação dos vídeos. É simples entender, cara. Que tipo de imagem que o verbo Deus vivo está querendo dizer em Êxodo 20, versículo 4 e o 3, não só o 4. O 4 é para formar doutrina, para negar as imagens via sacros que o protestante usa. Salmo 115, Salmo 135, Bíblia Católica 113 ou 134, certo? Mas vamos lá. Referência à divindade do Egito. Então, basicamente, o argumento dele aqui é que a proibição do segundo mandamento, ela tem relação com o primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim. Isso a gente sabe, né? Existe a relação, não terás outros deuses. Sim, então, se você sabe, por que você está perseguindo a imagem via sacra, que é uma prefiguração das imagens de santos, de servos? Simples entender. Se vocês sabem, então por que vocês usam essa malícia, Êxodo 20, versículo 4, para perseguir e degrinir as imagens via sacra? Êxodo 25, 18, Êxodo 25, 22, Êxodo 26, 1, a cortina do tabernáculo tinha querubins artisticamente desenhados. E Deus comunicava com Moisés no meio dos dois querubins, no meio das duas imagens. E Josué 7,6 postou diante da imagem, de acordo, igualzinho que a gente católico façamos, etc. Crônica 15:15, o povo marchava com a Arca da Aliança. Voltando, tive que dar uma parada, e para a gente entender o texto é simples, ó. Êxodo 20, olha só. E 5 capítulos antes, Deus manda Moisés fazer a Arca da Aliança, certo? Olha só. Êxodo 20, versículo 3. Não terá outros deuses diante de minha face, ó. O texto que está citando aqui é o mandamento, ó. Êxodo 20, versículo 3. Não terá outros deuses. E como a gente não devemos prosseguir diante desse outro Deus que Deus mandou, que Deus proibiu. Não adorar, não se prostrar, não prestar culto, e etc. Não farás partir escultura nem figura alguma. Do que? Do que está em cima, ó. De outros deuses. No céu ou embaixo, sobre a terra. Do que? De outro imagem de deuses. Imagem que é adorada. Que ocupa o lugar de Deus. Não é uma imagem que aponta, que te leva, que te remete o ícone a adorar Deus. Salmo 95, 9, adorar o Senhor através dos ornamentos sagrados. No céu ou embaixo, sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Ah, mas a gente sabe, então por que vocês fazem esse vídeo aí? O professor aqui, o padre, está explicando como era a cultura ali naquela época, etc. Piriri, parará. Terás outros deuses diante de mim. Isso a gente sabe, né? Existe a relação, não terás outros deuses diante de mim. E o outro mandamento é a forma. Isso aqui que ele está tentando desassociar. A forma como os pagãos adoravam esses falsos deuses com a confecção de imagens para a adoração do Deus verdadeiro. Então o que ele está querendo dizer Para aqui? eles, esse culto pagão a Igreja Católica trouxe. Será mesmo? O erro, o pecado, o que é proibido, não é você adorar por meio de imagens e de escultura. É você adorar os falsos deuses. Como você vai adorar Deus que Deus não se manifestou por figura alguma, como vai dizer lá Deuteronômio 4, do 15 em diante? Como você vai ter respaldo para adorar Deus? Deus deixou um sinal. Deus revelou ali, Deus mandou Moisés fazer os 10 mandamentos, a tábua da lei ali, e colocar dentro da Arca da Aliança. Como os israelitas adoravam a Deus? Através dos ornamentos sagrados. Através do tabernáculo, que foi posto a Arca da Aliança por Moisés ali. Então você meditar Êxodo 25, você vai entender um pouquinho. E uma coisa muito interessante, é só, Êxodo 25, ó,
que vemos como foi construído o tabernáculo, pele de golfinho, tábua, etc. Ó. Êxodo 26:1, ó, fará o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, retorcido de púrpura violeta, púrpura escalante e carmesim, sobre as quais alguns querubins serão artisticamente bordados. Ó, Êxodo 25:18, ó, fará 2 querubins de ouro. Eu fará de ouro batido as duas temporadas, um de um lado, o outro de outro lado. Ó. Esses 2 querubins, eles são adorados. Esses 2 querubins são deuses, são a divindade. Esses 2 querubins são ali da cultura pagã. Como Deus se manifestava e falava com o porta-voz do Velho Testamento. Êxodo 25:22, ó. Ali virei ter contigo e de cima da tampa dos meios dos querubins que estão sobre a arca da aliança, que darei todas as minhas ordens para os israelitas. Aqui cai por terra, cara. Porque o povo está saindo da escravidão, lá do jugo, ali daquele Egito que tinha vários e deuses, deusas, etc. O Deus está tirando essa cultura pagã do seu povo. Vai tendo um processo, caminhada, até chegar uma imagem via sacra, para o povo não lembrar dos deuses do Egito, como vai dizer Josué 24. Olha só. (Josué 24:14). Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com toda a retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviram vossos pais além do rio, no Egito, e servi o Senhor. Olha só a diferença. Ó o angu, a salada, a interpretação do protestante aqui, amigo do Thiago Dutra e Lucas Manzoni. Você adorar os falsos deuses, os deuses do Egito, os deuses cananeus por meio dessas imagens. Ele está tentando, então, desassociar uma coisa que é intimamente ligada. Porque qual que era o meio que os pagãos adoravam esses falsos deuses? Por meio de imagens de escultura. Então Deus... Imagem que Deus não mandou fazer. Imagem que não tem aliança com Deus. Imagem que não leva o povo a Deus. Imagem que era adorada. Por exemplo, a imagem do Deus Dagom ali. Colocou a Arca da Aliança e colocou ali no templo de Dagom. Você viu o que aconteceu com o Deus Dagom? Só você pegar em 1 Samuel 5 você vai entender. Os deuses dos filisteus, do povo pagão. Deuteronômio 7:1 ali você vai ver 7 nações maiores aqui, a de israelita. Cada um tinha um culto a Deus. E Deus fala, não se ajunteie com esse povo. Não dê a sua filha em casamento a esse povo. Porque eles vão te atrair para adorar os falsos deuses. Não construa matrimônio com eles, do povo pagão. Proibindo ter outros deuses e depois a forma como esses deuses eram adorados. O discurso do padre é, então como esses 2 mandamentos estão relacionados, o problema é você fazer imagem de escultura como meio de adoração para falsos deuses. Então, o problema de fazer imagem de escultura de outro Deus. Se fosse um problema fazer imagem de escultura, porque Deus mandou Moisés fazer isso 25:18, no 21:8-9. E essa imagem que Deus mandou fazer foi destruída, porque começaram a cultuar, tinha ela como já um Deus, segundo o Rei 18:4, que se tornou um Deus, mas não apontava o povo mais para Deus. O povo começou a prestar culto. Deus 32 ali, o problema é prestar culto. Esse 32 ali, o povo fizeram um bezerro, sem a ordem de Deus, e começaram a prestar culto. Êxodo 32, do 1 ao 7, você vai entender um pouquinho. Tem distinção, o que é imagens que te apontam a Deus, e imagem que te tira da presença de Deus. Mas para o verdadeiro não tem problema, ele vai discorrer esse assunto mais para frente aqui. Por que isso fica claro? Porque o próprio livro de Êxodo, 5 capítulos depois, o mesmo livro, 5 capítulos depois, contém uma ordem de Deus
mandando esculpir 2 querubins de ouro para colocar no propiciatório, na tampa da Arca da Aliança. Aqui que entra o problema de vários apologistas católicos que eles não entendem ou se esforçam para não entender ou fingem que não entendem a Escuta o cara que entende. Êxodo lá, 25:18. Os católicos não entendem. Só os protestantes entendem. Só os protestantes é a verdade. Será mesmo? Diferença óbvia de contexto. Uma proibição é você não fazer imagens de escultura como meio de adoração. A outra questão aqui que ele está mencionando, de Deus ter mandado esculpir um querubim... São querubins. O povo não adorava querubim. Querubins são imagem e prefiguração de servos. E não são deuses, são ícones que te apontam a Deus. Porque ali você não viu figura nenhuma, ali a revelação por Deus de Monte Horebe a Moisés. Por isso que Deus usou esses querubins que aponta a Deus. Que não é imagem de outro Deus. É uma imagem que te aponta, que te leva a Deus. Tem diferença, imagem de Deus e imagem via sacra. Mas como a gente não sabe distinguir, vocês que não sabem distinguir. Porque vocês querem fazer essa salada para perseguir as imagens. E sabendo que Deus mandou fazer imagem via sacra. E Deus proibiu imagem de outro Deus. Olha, o padre está ensinando que acontecia lá no Egito e o cabra aqui da peste, sei lá, está distorcendo tudo. Quer saber mais que mais tem. Por exemplo, né? A outra questão aqui que ele está mencionando, de Deus ter mandado esculpir um querubim, é para fim de ornamento. É um fim decorativo, não era um meio pelo qual... Aqui eu acho que ele aprendeu com o professor da ACP. Quem usa esse termo é o professor da ACP. Então, a Arca da Aliança era um fim por meio decorativo. Então, porque a Arca da Aliança ficou 3 meses na casa de Obedão, operou milagres e prodígios, número 29:89, o povo olhava para a serpente e o povo era curado. A Salmo 95:9, adorar o Senhor através dos ornamentos sagrados. Olha a diferença. As imagens ela têm um significado, um fim, te apontar a Deus, para te colocar em oração. Não é simplesmente um ornamento, só um representativo, etc., que esses professores, esses doutores da CP usam, como ele está usando aqui agora, porque é totalmente uma farsa. Que Josué 7 se postou diante da Arca da Aliança? Que tem 2 varão, 2 figuras humanas. Ornamento é um fim decorativo, não era um meio pelo qual Deus falou, vocês vão se prostrar diante desse querubim para me adorar. Era decorativo. É isso que eles não conseguem entender. Esse mesmo padre que no começo do vídeo começou de forma bem arrogante, inclusive, dizendo que protestante... É tão decorativo, arrogante é você, mentiroso é você. Ó. Essas imagens aí é só para decoração. Só para ilustrar, certo? Tanto, ó, Êxodo 25:22, ó. Aqui cai por terra essa mentira desse protestante, ó. Ali verei ter contigo, de cima da tampa, do meio dos querubins que estão sob a Arca da Aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Então é só um fim meio decorativo? Não. Deus se comunicava com o porta-voz ali do Velho Testamento no meio dos 2 querubins. Agora vamos mais além. Você pega Números. Olha só. Olha só, 7:89. Quando Moisés entrava na tenda de reunião para falar com o Senhor, como Moisés falava com o Senhor? No meio dos 2 querubins. Para o protestante, os querubins é só para ilustrar. Entrava na tenda de reunião para falar com o Senhor. Ouvi a voz que ele falava de cima do propositário, colocando sobre a arca do testemunho entre os 2 querubins e falava com o Senhor.
simples, né, o doutor? E uma coisa muito interessante, você pega aqui em Êxodo, tanto só para ilustrar, é só, Êxodo 34. Então a nuvem cobriu a tenda de reunião, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E era impossível a Moisés entrar na tenda de reunião, porque a nuvem parava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Só para ilustrar. Mesma coisa aconteceu lá em 1 Reis. 1 Reis. Ele chama o padre de ignorante, de burro logo assim, né? 1 Reis 8, ó. 8, 10. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, ó, a nuvem encheu o templo do Senhor, e de modo tal que os sacerdotes não puderam ali ficar para exercer a função do seu ministério, porque a glória do Senhor encheu o templo do Senhor. Templo do Senhor. Templo cheio de imagens e escultura. É só aquelas imagens ali, é só para ilustrar. Os 12 bois estão significados. Prefiguração dos 12 apóstolos, prefiguração do sacrifício, que era feito com bois. Tem todo um contexto, todo um simbolismo, todo um respaldo. Desmentindo esse herético. Que no começo do vídeo começou de forma bem arrogante, inclusive, dizendo que protestante, quando lê a Bíblia, ele não leva em conta o contexto. E são dois contextos claros aqui. Uma proibição é relacionada à confecção de imagens como meio de adorar. A outra é uma ordenança de uma escultura, não como meio de adoração. Nenhum judeu adorava Jeová por meio da escultura do querubim, mas era algo... Não, mas a imagem e a escultura apontava o povo para Deus. Tem diferença. Simples entender isso. Por que Josué 7,6 prostrou ali diante da imagem? Porque a imagem tem ali a palavra. Culto de honra às imagens, a imagem que te aponta, que te leva a Deus. Adoração ao verbo. Então, Josué, ele é um idólatra. Ali o templo do rei Salomão, totalmente idolatria. O próprio Deus é um idólatra. O amigo protestante aqui está certo. Então, é simples entender isso. Ainda chama o padre de arrogante ainda. Só você pegar um vídeo do Silas Malafaia falando das imagens. Júnior Trovão, desses pastores que odeiam a igreja de Católica, você vai ver a hipocrisia e a manobra que eles fazem. Agora o cara aí vem aí, surgiu ontem na apologética, é o conhecedor, né? Olha só. Os deuses, isso aqui é fácil de se encontrar. Os deuses do Egito são divindades adoradas nas religiões egípcia antiga, representando o aspecto da natureza, sociedade e espiritualidade. Entre os principais estão Ra, o Sol, né? Osíris, morte e a ressurreição. Is, magia e maternidade. Anubis, munificação. Horus é o deus do céu. E Ser, sete caos, né? Aí você vai estudar um pouquinho a cultura essas imagens, esses deuses, você vai entender o que Deus está proibindo. Olha só.
aos deuses que o Egito adorava, ali, Êxodo 20, versículo 3, ó. Olha só. É sobre isso que Deus está falando, ó. Tem todo um contexto aqui, ó. Para você entender, ó. Vamos ver uma coisa aqui, ó. Principais deuses egípcios. Segundo a crença, existe mais de 2.000 divindades que representam elementos da natureza que explicam a criação do mundo e atuam diferentemente na vida das pessoas, influenciando as ações, punidos e recompensando a população. Ó. Veja os principais, ó. Amos, Ra ou Ra, Atum. Primeiro deus dos panteões de deuses egípcios responsável pela criação do mundo. Ó. Aí você vai estudar qual era a cultura, quais eram os deuses, as divindades que o Egito prestava culto. É sobre esse termo que Deus está tirando da cabeça do povo quando saem da terra da escravidão do Egito. E manda fazer uma imagem via sacra totalmente diferente dessas divindades. Que o protestante aí está tentando refutar, desmistificar. Deus Ísis, ó. Olha como era o Deus Ísis. O egípcio adorava. Muito diferente da Arca da Aliança, né? Horus, olha só. Esse aqui é o Thor, né? Corpo de homem, cabeça de pássaro, etc. Aqui, essa aqui é Sete, ó. Esposa de Horus. É sobre essa divindade que Êxodo 20, versículo 3 e 4, Deus fala, não farás imagem de escultura desses deuses. Tanto que ele manda o povo, Moisés, fazer uma imagem via sacra, que leva o povo a Deus. É sobre isso aqui que o professor aqui está explicando. Mas fica com o protestante, porque o protestante é o mais que mais tem.